boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, transmitido pela internet também e na sua TV Floripa, Canal 4. Você que pode participar hoje ao vivo, nosso programa é ao vivo, você já sabe, através do telefone 3222-1137. Você liga, formula uma pergunta, fala alguma coisa com o nosso entrevistado. Se você é fora do nosso estado, você preceda do 048 na frente. Se você é fora do país, 55. O assunto que nós estamos trazendo hoje, e o nosso convidado já estou querendo trazê-lo há muito e muito tempo, mas por ser uma pessoa muito ocupada e renomado aqui em Santa Catarina e também fora, vocês vão gostar bastante disso. Nós vamos abordar um tema hoje que eu acho que você vai gostar. Você vai gostar e você vai ficar aliviado e preocupado também. Você vai receber os dois impactos, porque nós vamos falar sobre o uso abusivo de medicamentos. E eu peço também desculpas pelo nosso horário aqui, houve um problema técnico, aqui atrás do nosso fundo aqui não estava querendo fixar e por isso nós atrasamos 5 minutinhos, mas ninguém vai perder tempo, nós vamos aqui compensar isso aqui no nosso programa de hoje. Bom, sem mais delongas, apresento para vocês o nosso convidado de hoje, o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Neurologia, Dr. Paulo César Trebisol Bittencourt. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Grego. Finalmente houve tempo para a gente, né, se encontrar. Agora eu estou acreditando que você está aqui. Mas tu sabes que eu tenho assim uma aversão a entrevistas. Eu não sabia dessa sua versão, não. Eu não gosto de falar para bazucas apontadas para mim, assim. Mas eu vou procurar manter a serenidade hoje. Mas aqui esquece que tem aquilo lá, então. Eu sei, bom, realmente tem, sabe que você está falando uma coisa que é interessante, porque muitas pessoas já me comentaram isso. São excelentes palestrantes, falam com uma tranquilidade e quando chega na frente de TV Na frente da bazuca a pessoa treme, né? Mas por que isso aí? Você não é psicólogo, você é um neurologista, né? Rapaz, isso eu acho que é uma reação individual das pessoas. Né? Certas pessoas têm temor a falar diante dessas câmeras. Porque aqui nós estamos entrando na casa de todo mundo, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas como você é uma pessoa relaxada e tranquila, eu acho que hoje, finalmente, eu não vou ter temor das bazucas então tá aqui. E vou procurar falar o natural. Então tá bom. Bom, o nosso tema hoje é pertinente. Eu queria primeiro, você lembra que quando eu te convidei, há uns 6, 7, 8 meses atrás, o nosso tema seria um outro, né? Perfeito. Nós íamos falar sobre... Eu recordo bem. E nós vamos voltar e não vai escapar porque eu achei importantíssimo, que essas conversas que aí, e o público tenho certeza que não faz ideia do que é, eu não vou falar hoje, eu só vou lançar a lebre, o que é epilepsia. Você pensa que epilepsia é aquele negócio que a pessoa vira o olho e começa a babar? Nada disso. Nós vamos um dia falar sobre isso com o Dr. Paulo César. Vai ser um prazer. Está aqui, está se comprometendo e eu quero trazer de volta porque eu achei de extrema importância. As pessoas precisam saber o que eu já sei, o que ele já me contou. Então isso nós vamos passar outro dia. Doutor Paulo, te passo a bola agora. O uso abusivo de medicamento. Qual é a preocupação que você sempre teve, que eu já vi no seu currículo, inclusive? A preocupação com isso já remonta a 20 anos. Eu acho que ela começou quando eu trabalhei numa colônia psiquiátrica vizinha aqui à nossa capital, chamada na ocasião de Colônia Psiquiátrica Santana. Lá eu vi, naquela ocasião, há cerca de 20 anos, eu vi a barbárie que o uso abusivo de remédios pode provocar no indivíduo. Então, desde aquela época, venho tendo essa preocupação de, um dia eu vou escrever algo sobre esse assunto. E finalmente, há cerca de 2 meses, eu finalizei um ensaio sobre esse tema. Para ressaltar a importância disso, eu posso mencionar para ti e os seus espectadores um trabalho feito pela Organização Mundial de Saúde há cerca de 15 anos, que dizia basicamente o seguinte: de cada 10 pessoas que você encontra num hospital, não importa aonde esse hospital está situado, seja Brasil, seja Europa, seja Ásia, de cada 10 pessoas então internadas num hospital, de 1 até 4 delas somente estão ali por efeitos negativos dos medicamentos que estão usando. Veja, eu estou falando de pessoas internadas no hospital.
de cada 10, 1 a 4 estão... Você está generalizando o hospital ou hospital psiquiátrico, no Não, caso? qualquer hospital. Qualquer hospital, tá bom. De qualquer área, Perfeito. de qualquer parte do mundo. Tá. Vai ter, dentro da sua população, 1 a 4 internados por efeitos danosos dos medicamentos em uso. Agora, nesta aritmética básica que eu estou lhe passando, estão excluídas as cirurgias desnecessárias. Opa, também é um caso sério. E se você ponderar mais um detalhe, eu estou falando de pessoas internadas. Agora, eu não estou mencionando, e nunca foi feito um estudo, para averiguar a quantidade de pessoas que estão cambaleando nas ruas por efeito negativo do remédio que usa. Nós não Quer temos dizer, controle nenhum disso. A gente não está levando em conta as pessoas que são reféns do próprio tratamento. Aí essa cifra ficaria fantasticamente grande. Daí a importância da gente discutir esse assunto. Agora, nisso que você estava discutindo, tem um aspecto que nós vamos falar também bastante hoje, acredito, da automedicação, né? Bom, isso é uma praga, né? Uma praga que eu diria que não é exclusiva do Brasil, isso é uma praga internacional. Sim. Só que em países civilizados, vamos chamar assim, já existe um certo controle. A pessoa não pode comprar assim, a seu bel prazer, os medicamentos que ela acha que vão servir para ela. Existe um maior controle. Mas hoje, com o fenômeno da internet, se você olhar na internet, você tem à sua disposição todo tipo de remédio que você quiser. Tudo, tarja preta, vermelha, azul, amarelo, o que você qualquer quiser. cor, o que você quiser, você apela para a internet e você consegue na sua casa. Então, a gente vive um momento especial. Essa palavra diabólica chamada mercado, Sim. impulsiona as pessoas a ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso é mais um negócio que a internet coloca à disposição do seu usuário. Com agravante... Tem a droga que você quiser, seja ela legal ou ilegal, na verdadeiro quantidade ou não, que quiser. Sim. placebo ou não, e sabe-se mais que misturas que tem lá dentro, que a gente acaba vendo pessoas passando mal em função de ingestão de certas coisas, e depois você vai fazer exame daquilo que ela ingeriu, não é nada daquilo que estava prescrito na bula. É preferível chamar de burla, né? Burla, nas burlas. Né? Nós mandamos na mala direto assim. E nesse aspecto, drogas legais e ilegais pouco diferem. Porque, como já bem dizia um químico, vamos chamar assim, um químico suíço, de nome estranhíssimo, Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim. Como ele era muito inteligente, o pai dele decidiu alcunhá-lo de Paracelsus. Eu conheci, agora sim. Paracelsus. O nome do Paracelsus era tudo isso Claro, que você o falou. Celso era um médico famoso no Império Romano, em Roma, e o pai do Paracelsus, então, em homenagem ao Celso original, decidiu chamá-lo, você é o Paracelsus. Hein? Esse Paracelsus, ele legou várias coisas interessantes para nós, mas uma frase dele é singular, e deve ser, então, relembrada por todo médico que acredita no dito popular, sempre é melhor prevenir que remediar. Sim. O que o Paracelso disse, basicamente, é toda substância venenosa. Não há nenhuma que não o seja. É a dose que distingue sua ação como remédio ou como veneno. Como veneno. Perfeito, perfeito. Então, se ele tivesse vivo nos dias de hoje, onde se vê assim um domínio da indústria farmacêutica sobre nós, ele com certeza teria um chilique histérico diante do absurdo que está transformada a prática médica atual. Remédios em quantidades cada vez mais generosas para tudo e para todos. Paulo, vamos aproveitar Posso que ter já um golinho d'água? já vamos providenciar água, já está chegando aí. Uma pergunta do telespectador, o Flávio do Centro. Ele pergunta o que você acha dos laboratórios usarem a população como cobaia em estudos longitudinais. Eu não sei o que é isso, estudo longitudinal. Olha, depende do tipo de população que ele menciona ali. Tem certas doenças para as quais a gente não tem nenhum outro tratamento a não ser expressar carinho e solidariedade. Então, se você tem uma dessas doenças em que não existe nenhum tratamento considerado eficaz, existe uma proposta decente, calcada em estudos científicos sérios. Por que não tentar essa chance? Por que não se oferecer como cobaia é um termo meio forte? É forte. Como se não se oferecer como voluntário? Isso não quer dizer que se aceita certos estudos feitos até à revelia da população, que a população é levada a tomar remédios sem saber.
Isso é censurável, sob qualquer ângulo. Deixa eu pegar aqui, aproveitar e pegar água para nós aqui. Aqui é ao vivo Ali, tudo. Aqui obrigado. tudo é ao vivo, não tem Obrigado. nada escondido aqui, ó. Muito obrigado, gente. Valeu. Saúde do amigo. Isto. Então, eu também acho que cobaia, mas nós somos também meio... O que a gente faz com o ser humano, nós... Voluntários. Participar voluntariamente de um estudo Sim. em que pode-se simbolizar para o indivíduo uma esperança diante da ausência de um tratamento eficaz, isso qualquer um de nós eu acho que aceitaria. Eu creio que sim. Muita gente, Sim. eu conheci gente que até fez novos experimentos para poder, principalmente na área do CA, né? Então, De você. não, e tem algumas condições neurológicas ainda não existe um tratamento reconhecidamente eficaz. Então, exemplo, a doença degenerativa do neurônio motor. Não existe. Aquela doença do físico matemático inglês famoso, Stephen Hawking. Sim, sim, sim. Por que não tentar? Verdade. Ele está dia a dia se Claro. degenerando mais, né? Então, e existem outras situações também que valeria a pena uma tentativa. Vamos pegar mais uma pergunta para depois a gente continuar com o embalo? É do próprio Flávio aqui do centro, 3222-1137. Você pode ligar aqui e formular pergunta para o Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, que é neurologista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Até que ponto o conchavo médicos versus laboratórios versus clínicas, sempre visando lucro e pressão sobre o médico com exames, até que ponto vai a pressão? Você como médico também, apesar de eles conhecerem, você ser conhecido pela sua posição nesse aspecto, você também já sofreu, não podemos assédio? chamar assédio, perfeitamente, a palavra como assédio. não? Eu acho que esse espectador iria gostar do ensaio que publiquei há cerca de 10 anos. E foi publicado à minha revelia no Conselho Federal de Medicina. O título do ensaio é Economicina. Economicina. É. Uma nova e bizarra ciência. Está na sua página ou não? Está. Em que mistura economia com medicina. Essa aberração, então, da prática moderna explica esse fenômeno que o espectador comenta. Então, se pede exames a Bangu, a grande parte deles completamente desnecessários. Se acha, às vezes, alguma alteração irrelevante num desses exames. A pessoa passa a tomar remédio para tratamento de um exame supostamente alterado. Mas é uma prática completamente equivocada você tratar exame. Você tem que tratar a pessoa. Mas o ensino médico, ele comete um equívoco muito grande quando ensina os futuros médicos a perseguirem, a procurarem qual a doença. Quando o correto seria a primeira pergunta básica: quem é a pessoa? Quem é a pessoa doente? Respondendo essa pergunta, você vai identificar a razão do sofrimento dela. E estará apto a dar uma solução para o seu sofrimento. Vai melhorar a sua anamnese, inclusive, né? Com certeza. Mas a pergunta básica na anamnese, a número 1, é quem é a pessoa? Quem é a pessoa que está doente? Não qual a doença. E quando a gente se equivoca e pergunta qual a doença e sai procurando, usando toda essa tecnologia fantástica que existe por aí. Esquecendo o paciente, né? Aí gera essa aberração que lhe falei. Aí não é mais medicina, é economicina. É o nome dessa ciência bizarra. É interessante. O seu site é fácil a gente passar aqui, porque nós estamos sem o linkzinho que a gente pode botar crédito. Facílimo e foi então, recentemente atualizado. Vamos aproveitar e passar agora, depois a gente passa de novo. Verbaliza pra gente então. www.neurologia.ufsc.br. Nossa, muito fácil. www.neurologia. É isso, né? ufsc.br. Inclusive, em poucos dias, no máximo em 7 dias, eu vou disponibilizar nesta página um texto, motivo da nossa conversa aqui hoje. Uso abusivo de medicação. O texto, na sua íntegra, vai estar disponibilizado lá. Que maravilha. E eu já tenho esse texto. Também quem quiser me escrever de antemão, sabe, né? vidainteligente@gmail.com. Eu encaminho e vocês vão adorar esse texto. Paulo, doutor Paulo, você como mestre, como professor da UFSC, como é que você, sob a disciplina do Conselho Regional de Medicina e outros, sei lá, outra instituição, talvez não sei se é a neurologia, se cada cadeira tem o seu conselho fiscal, vamos chamar assim, regente,
Você tem encontrado problemas com esse seu ponto de vista e de passar isso aqui para os seus alunos, que não feriria, vamos dizer, os objetivos da medicina ortodoxa, né? Olha, rapaz, claro que sim. Mas eu sou um sujeito de formação iconoclasta. Desde criancinha já tenho isso no meu sangue. Na minha casa, para você ter uma ideia, eu sou o quinto de 11. Então, Quinto de 11? Se eu fosse oriundo de uma família moderna, com certeza eu não existiria. Porque atualmente as famílias não têm mais claro, filhos tem um cachorro, um gato. É verdade, é mais fácil de cuidar do que um filho. Então, eu sou o quinto do sexto de 11, né? E o nosso pai era um curandeiro. E nosso pai exigia que todos nós estudássemos medicina. Porque ele dizia que a profissão decente que existe é ser médico. Puxa. Quando chegou a minha vez, eu queria escapar para a agronomia. E ele soube disso. Veja o jogo hábil que ele fez comigo. O seu pai era médico? Não, era curandeiro. Curandeiro? É. Tá. E curandeiro é um título honorífico que eu uso para definir médicos bem qualificados. Quando eu emprego para o meu colega e digo a ele, ei, você é um bom curandeiro, ele pode se sentir lisonjeado porque ele está sendo homenageado. Sim. Meu pai era um excelente curandeiro, embora não tivesse formação acadêmica. Mas voltando ao assunto, então eu sou o quinto de 11. Da minha família, 6 são da área da saúde, 5 médicos humanos, tem um médico veterinário, talvez o mais inteligente dentre nós. E como meu pai soube que eu ia fugir da área para a agronomia, ele fez chegar a mim o seguinte comentário. Eu sei que tu vai fazer agronomia, hein? Porque tu não tem capacidade intelectual para passar no vestibular de medicina? Esse comentário foi feito na véspera da minha inscrição no vestibular. Sei. No dia seguinte fui à Universidade Federal e a inscrição. Me inscrevo para que curso? Eu vou mostrar para esse velho que eu tenho capacidade igual aos demais. Aí cravei medicina. E aí, estou aqui até hoje. É mesmo? Já passou no vestibular e tudo? Depois, na medicina, o que me encantou mais foi a neurologia. O que mais me desafiou. Sabe que eu sou médico frustrado, né? Porque eu fiz o primeiro ano e eu não ia fazer neurologia, eu ia fazer neurocirurgia. Porque você já percebeu que hoje a gente troca, isso era em 73, hein? Hoje você troca pé, você implanta dedo, você troca coração, você faz de tudo. Agora, chegou na questão do cérebro, a coisa encrenca. Acabei de perder um amigo que estava frequentemente comigo. Provavelmente você cruzou com ele um dia ali do meu meio. Uma pessoa saudável, 60 anos, teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. Do nada, ele não tinha pressão alta, não tinha nada. Isso aqui, 7 dias na UTI e pronto, acabou. Fiquei bastante chocado com isso. Então nós estamos sujeitos a essas coisas aqui. Acho que o cérebro, a neurologia, é o futuro. Eu acho que hoje ainda nós estamos, na minha opinião, você que é um médico, eu acho que nós ainda estamos engatinhando no que é. Com certeza. O Hospital do Futuro vai ser um hospital voltado à neurologia. Porque a população envelhece. Comanda tudo, né? A neurologia comanda o nosso corpo inteiro. Se não funcionar aqui em cima, não funciona nada. Não funciona nada. E às vezes não basta ter miolo. O miolo precisa ser bem treinado, bem qualificado. Perfeito, para ele poder cumprir as funções dele. Mas a neurologia é das especialidades médicas aquela que vai ter maior importância em futuro breve. Devido a várias coisas. A principal dela é o envelhecimento rápido da população. Isso é um efeito paradoxal. Apesar do desgoverno crônico, a população no Brasil envelhece. Envelhece, é verdade. E não se tem casas apropriadas para o tratamento das condições neurológicas que essa população envelhecida vai apresentar. Como é que está a nossa neurologia municipal, estadual? Vamos falar aí nesses níveis. Federal não precisa, vamos falar no nosso estado aqui. Como é que nós estamos? A neurologia, de modo geral, assim, independendo do lugar que a gente discute, ela está engatinhando. E aqui não é diferente de outras sociedades. Fora a engatinhação, nós temos uma pessoa que precisa de socorro neurológico. Ela tem condição de ser bem atendida nas nossas instituições aqui? Não tem. Não tem porque não existe uma casa apropriada para tal.
já é uma notícia importante. Não existe uma... Então, essas casas que nós conhecemos, em São José, o hospital psiquiátrico lá de onde você falou, na Colônia Santana, Santa Terezinha, essas casas, então... Não oferece, não. Aliás, uma luta que travo já há 20 anos, isso é uma aspiração antiguíssima minha, é a criação de um centro de neurologia Sim. moderno, vinculado ao sistema público de saúde. E ele seria instalado onde? Na antiga colônia Santa Teresa. Aqui. Uma colônia criada para o confinamento de pessoas com lepra. Hoje ela está em franco processo de desativação e seria uma área excelente para você criar um novo exemplo de hospital. Um hospital centrado dentro de um jardim botânico. O imóvel pertence ao Estado? Sim. E a Fundação Catarinense de Neurologia, uma instituição que ajudei a criar há cerca de 5 anos, ela está em tratativas já há 5 anos com o governo para a obtenção da área e nela criar então um novo modelo de hospital. Transparente, sem o mau humor, o mau cheiro dos hospitais convencionais. Você acha que uma casa de cimento é o lugar apropriado para reabilitar uma pessoa vitimada por um transtorno neurológico? Eu creio que não, né? Não, claro que não. Mas voltando àquela pergunta que você me fez anteriormente, se eu tive problemas por ser, por ser antidogmático, por ser um indivíduo de índole iconoclasta. Olha, eu trabalhei 3 anos na colônia psiquiátrica Santana e eu falei para ti no princípio que meu despertar para esse problema da neurotoxicologia foi lá, onde vi pessoas que estavam reféns do tratamento estapafúrdio. Isso é verdade o que a gente vê? Que a pessoa, o paciente chega lá e ele é dopado para que ele se mantenha calmo? Então isso aqui... Eu não sei como é que é a prática no momento, mas outrora essa era a prática. Se não era uma camisa de força física... Que a gente vê nos filmes, pelo menos. Era uma mordaça química absurda. Os filmes que a gente vê, seja aqui, seja em outros lugares, é uma mentira ou é uma realidade? Não, infelizmente é uma verdade. É uma realidade, é uma verdade. A brutalidade era uma coisa que chocava. E o que me chocava é que aquilo não chocava aos meus colegas. A frieza de um médico, vamos dizer. Né? Então, o estudo de maior relevância que eu já publiquei foi chamado Epilepsia em uma instituição psiquiátrica. Na ocasião, eu quase sofri um processo junto aos seus colegas. Foi isso que eu te falei, o conselho. É isso aí. E o artigo foi publicado na revista brasileira de maior renome na área. A revista, o seu artigo? Sim, chama Arquivo de Neuropsiquiatria, de São Paulo. Aliás, a única revista da especialidade que é lida no exterior. A única revista da especialidade brasileira lida no exterior chama Arquivo de Neuropsiquiatria. Sim. E esse artigo publicado lá foi objeto de uma consulta junto ao CRM. Aliás, também eu devo confessar, eu já tive problemas com essa instituição, por simplesmente emitir opiniões. Olha, não se deve censurar ninguém por emitir opinião. Claro. Deve-se respeitar a opinião. Se você discorda da opinião que algum colega seu emite, a conduta mais civilizada é usar as mesmas armas daquele que escreveu, papel e caneta. Claro. Contra-argumentação, né? Mas não obstante, eu sofri assédio, sim, assédio. Eu fui um sujeito assediado moralmente por discordar. E como é que está hoje? Como é que você está? Hoje eu estou absolvido. Absolvido. Pelo que eu conheço e pelo que eu vejo, eu acho que você conseguiu uma vitória dentro dos seus ideais, que eu vejo que você é uma pessoa... tudo que nós conversamos em off antes de você vir para cá, eu percebi que você é uma pessoa determinada, que as suas propostas, as suas ideias são perfeitamente factíveis, falta uma boa vontade dos interesses, acredito, quem sabe, né? A gente vai se engajar nisso aqui, no que puder ajudar também. E eu vejo que você conseguiu, todo mundo te conhece, as pessoas... eu sei que, lembra daquela questão que eu fiz, aquele produto dos fractais, né? E eu não me esqueço o que você disse. Você disse, eu prefiro dar para o meu paciente esse trabalho que você fez dos fractais, que é um grande antiociolítico, do que dopá-lo lá para fazer ele ficar bem com uma coisa que uma figura pode fazê-lo, que você disse no começo da entrevista, né? Você não precisa encher uma pessoa de remédio para que ela comece a se curar, não é isso?
O fato de você dar até atenção para uma pessoa, você já começa a curá-la. Perfeito. Na verdade, não se trata de negar o benefício do uso racional de medicamento. Claro que não. Se trata de criticar o uso abusivo e exagerado dele. É isso que não, quando não há o tema da nossa conversa. Muitas vezes o que a pessoa deseja é a atenção do seu curandeiro. Se ele não pratica o ritual básico, que nesta profissão o ritual básico é primeiro dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. E a pessoa com carinho, né? Atendê-la bem, e olhar com um nos sorriso. olhos. Isto. Então, ser otimista, ser bem-humorado, conhecer os fundamentos da sua profissão, isso são regras básicas para a gente ter eficácia. Porque a pessoa procura um amigo, ela procura um socorro, né? E se você tiver de braços abertos... Se você não fizer esse ritual básico, você não vai gerar confiança. Perfeito. E a pessoa não vai se abrir. E quando você pratica esta profissão com estas virtudes e mais uma qualificação, que eu não coloco como virtude porque isso deve ser inerente ao indivíduo. Eu me refiro à honestidade. Honestidade não deve ser qualificativa. Honestidade deve ser uma coisa básica. Obrigação. Elementar, sem a qual você está fadado ao fracasso em qualquer profissão, particularmente nessa. Então, se você é otimista, bem-humorado, tem bom fundamento daquilo que você faz. Claro. E exibe e traz de casa essa virtude de ser um indivíduo íntegro, honesto, você vai acabar provocando na pessoa que você atende o fenômeno da confiança. Isso, a confiança gera fé. Exatamente. E gerando fé, a coisa que menos importa dali em diante é qual comprimido você vai prescrever. Perfeito. O médico tem que ter ciência que ele é o principal medicamento. Ele às vezes tem que se prescrever. Isso aí serve para qualquer pessoa, hein? E o médico também tem que ter ciência de que ele tem efeito colateral também. Então todo médico tem que ter ciência dos seus efeitos colaterais e procurar minimizá-los ao máximo. Tem toda a razão. Eu vou ter uma pergunta aqui de um telespectador. Que tudo bem, aqui a gente faz todo tipo de pergunta. Pode ver mais um gole d'água? Já vamos completar aqui. Ó. Como doutor que o senhor é, o que acha da mediunidade e viagem astral? O Carlos da Agronômica. Aqui a gente pergunta, não tem nada a ver com o tema, mas nós vamos lá. Quero ouvir. Engraçado, olha aqui, ó, eu tenho uma formação católica. Eu palestrei várias vezes em centros espíritas sobre temas neurológicos, expondo a minha visão. Interessante. O seu espectador vai me perdoar, mas eu vou responder a ele. Claro. Com um fato que me aconteceu. Há cerca de 10 anos eu estava na minha casa, você sabe que eu vivo mais ou menos recluso, numa mata bonita em São Miguel, município de Biguaçu, e tocou o telefone à noite. Era um ex-aluno me ligando de Lyon, na França. Muito educado, sempre me chamava, senhor, senhor, e eu dizia para ele, para de me chamar de senhor, eu não sou tão velho assim, me chame de Paulo. Não, mas é coisa da minha educação, então continua falando como de hábito. Ele assim, olha, eu estou ligando para o senhor para lhe narrar um fato interessante que me aconteceu. Ontem à noite eu estava dormindo e comecei a sonhar. O senhor apareceu no meu sonho e dizia para mim o seguinte, Marcelo, esse é o nome do meu ex-pupilo. Sim. Acorda, vai lá na emergência, que tem uma moça lá, que chegou e está ali esperando. E a moça tem a doença tal. Isso ele viu no sonho. Aí ele acabou o sonho, acordou, tomou banho e foi ao hospital. Quando ele estava entrando no hospital, a enfermeira-chefe chamou a ele e disse, ei, doutor Marcelo, essa moça chegou aqui na madrugada para o senhor. E sabe o que ela tinha? Síndrome de Guillain-Barré. O que é essa síndrome? É uma condição que dá uma paralisia na pessoa. E é benigna porque a maior parte deles tende a se recuperar espontaneamente com a ação do tempo. Sem, apesar de qualquer tratamento. Sim. Mas na fase aguda pode matar, de insuficiência respiratória. Mas aquele relato dele me deixou espantado. E eu digo a ele, olha, eu não me sinto cansado, eu acho que eu não trabalhei na madrugada.
Se isso é mediunidade, olha, não sei como explicar. Mas eu acho que a física quântica explica isso de maneira mais adequada. Porque pensamento é uma onda de rádio. Você pensou, você jogou no ar. Se alguém captou aquela mensagem, vai saber interpretar. Sim. Então, a minha ideia é explicar esse fenômeno da mediunidade através da física quântica. Pensou, jogou no ar. Alguém capta. Alguém capta. Transmissão telepática. É. E médium significa intermediário apenas, né? Médium não significa que é um fenômeno espiritual, vamos dizer. Então, nessa ocasião, eu fui usado, então. Pode ser. E quanto à viagem astral, você tem alguma opinião formada? Não, não tenho. Não tenho, muito embora a todo momento que você divaga e fica pensando no sentido da vida. E várias vezes eu fico passando tempo lá na minha mata. Eu acho que, de certa forma, eu faço uma viagem astral, mas com os pés no chão. Com os pés no chão. Tá aí, a opinião tá, eu espero ter satisfeito o Carlos, né? Então, voltando ao nosso assunto. Antes, não vamos citar nome de remédio nenhum, né? Mas podemos citar o gênero de remédio. Isso, tem um aí que é muito comum e nós falamos nos bastidores. Eu te li uma coisa nos bastidores e aquilo é dado como aspirina para as pessoas, né? Isso aí, esses remédios que as pessoas tomam e que aparentemente ou de qualquer forma deve fazer bem para elas, porque eu conheço gente que usa desse tipo de medicação e elas se sentem mais seguras, mais tranquilas. Então chega um momento que o efeito... Eu não sei se podemos chamar de placebo, não, porque já não faz tanto efeito na pessoa, mas só o fato dela estar tomando aquilo lá, porque o nosso organismo, acredito eu, não sou médico, ele vai se saturando de determinado... Com todas as drogas, e não há exceção. Fala sobre isso. Com todas as drogas há o fenômeno da tolerância. Isto. Isso é idêntico à cachaça. Aquele indivíduo ali, o cara que bebe demais na esquina. À medida que o tempo passa, ele vai precisar de doses crescentes para obter o mesmo efeito. Vai beber cada vez mais, né? E com remédios, infelizmente, com a maioria deles, acontece o mesmo fenômeno. Há uma perda gradual da eficácia com a ação do tempo. Isso é particularmente notável no tratamento de pessoas sofredoras de epilepsia. Algumas delas você vê assim uma resposta maravilhosa por alguns meses e depois desse tempo de resposta espetacular, o bom efeito acaba se desvanecendo, desaparece. E você tem que substituir então por uma outra alternativa. E aí a pessoa vai, e consequentemente, como tudo tem uma contraindicação, né? Não há droga que não tenha contraindicação. Não importa como a classificamos, legal ou ilegal. Todo mundo sabe que se lê uma bula, não toma coisa nenhuma. Porque eles colocam... Você não viu agora recentemente... Eu acho que cabe a gente falar aqui, uma pessoa que eu vi no Portal Terra, que ingeria muito Viagra, esse para virilidade, e o paciente começou a enxergar azul. Ele criou uma deficiência visual onde ele enxerga apenas azul. E ele disse na entrevista para o portal que ele daria tudo da vida dele para voltar a enxergar com as cores. Então, quer dizer... Houve uma agressão ao corpo dele também. Houve um uso abusivo. Exatamente. E se gerou um efeito colateral. Aliás, você deve recordar do famoso pintor holandês Van Gogh, né? Sim. Van Gogh passou uma fase da sua vida em que ele pintava somente em amarelo. Na época, se usava uma droga chamada digital, que matou milhões mundo afora, provocando arritmias cardíacas. Digital é uma droga com efeito cardiotônico, que se usou até recentemente massivamente no tratamento de pessoas cardiopatas. E com certeza, milhões deles morreram por arritmias cardíacas induzidas por digital. Nossa Senhora. Porque a dose ideal estava bem aquém daquela que se supunha ideal. Mas o digital foi usado no Van Gogh porque se acreditava que tinha efeito anti-loucura. E usado de uma maneira assim exagerada, Van Gogh passou boa parte do tempo vendo somente a cor amarela. Então podíamos dizer que foi um efeito colateral até positivo, que nos deu quadros maravilhosos desse pintor. Isso é verdade. E só pintava amarelo. Mas para ele não devia ser bonito não, né? Enxergar tudo amarelo. Mas é curioso então esses efeitos colaterais, né? Eu já vi casos aqui em casa, inclusive, a minha esposa
tomava Voltaren e um dia tomava normal, um dia ela teve uma convulsão com Voltaren ali que começou a virar os olhos, começou a ter taquicardia e todos esses negócios, nunca mais pôde usar. Rapaz, Voltaren é uma droga, a droga é chamada diclofenato de sódio. Exatamente. Talvez a droga anti-inflamatória mais usada no Brasil. Você é contra o uso do diclofenaco? Que a turma usa que nem água Mas também? Com certeza. É verdade? Fala sobre isso então. É importante. Isso é uma das causas mais comuns de hemorragia digestiva. Que a turma usa isso aí como genérico, o diclofenaco. É um absurdo isso. Mesmo? Em qualquer bodega você pode comprar. Exatamente. Isso tem potente ação assim, ó, nefrotóxica. Puxa vida. Então, se você sofre de hipertensão arterial, se toma diclofenaco de sódio, você vai ter seus níveis de pressão arterial lá no teto. Não brinca. Um outro efeito colateral comum é esse que mencionei há pouco. Isso é causa comum de hemorragia digestiva. Como a velha aspirina da Bayer. Você lembra do slogan da Bayer? Se a Bayer é bom. Pois é. A aspirina, você sabe a origem dela? A aspirina é originária da planta chorão. Da casca do chorão. Não sabia. Os chineses sabiam disso já há milhares de anos, né? E sabiam que um preparado de casca do chorão, um chá com casca do chorão, tinha propriedade antitérmica e analgésica. A Bayer alemã, no final do século XIX, identificou qual o princípio ativo? Ácido acetil salicílico. E aí ficou riquíssima. Mas ácido acetil salicílico é uma das causas mais banais de hemorragia digestiva. E se usa ácido acetil salicílico, na minha especialidade em cardiologia, como droga antiagregante plaquetária. Em outras palavras, é uma droga para afinar o sangue da pessoa. Afinar o sangue, perfeitamente. Só que às vezes começa a haver microhemorragias pequenas, todos os dias. E a pessoa começa a ficar pálida e fraca. E a causa é o uso da aspirina. E poucos se tocam desse efeito colateral comum dela. Você vê o absurdo é tanto que tem na televisão um comercial de um sujeito até que eu acho muito simpático, o Zeca Pagodinho. Sim. Zeca Pagodinho fez uma música com Zé Cabaleiro há cerca de 5 anos e que nessa música ele fala mais ou menos o seguinte: nada como o bom e o velho engove para tratamento da vulgar ressaca. Sim. Acontece que na fórmula do engove há aspirina. Sim. Tá. Então, a aspirina devia ser proibitiva para todo indivíduo que está com ressaca e quer se livrar dela tomando engove. Então, engove, como é vendido a Bangu para tratamento de ressaca, muito provavelmente é a causa da hemorragia digestiva que essa gente vai apresentar na noite seguinte a noitadas generosas. Quando ele já está com seu estômago machucado, na hora que recebe a aspirina, aí vem a hemorragia. Logo diga para os seus amigos que não deviam usar produtos contendo aspirina para o tratamento de ressaca. Seria preferível usar uma outra medicação que não contém aspirina. E bons litros de água para encher o radiador. Né? Água é a melhor coisa para curar ressaca, então? Com certeza. Água. Voltando à medicação para as pessoas que têm problemas de ordem neurológica, que é o que mais a gente vê. A gente hoje, e principalmente a gente não sabe hoje, o que é neurológico e o que é geriátrico. E o que é induzido por drogas. Perfeitamente, uso de perfeitamente. Então, todos os dias eu vejo gente intoxicada por drogas, pessoal. Gente, todos os dias. Todos os dias eu vejo pessoas com sintomas neurológicos induzidos pelo mau uso de drogas. Às vezes é uso exagerado de droga para hipertensão arterial, gerando hipotensão arterial, perfeito. Que é tão perigosa quanto. Tão perigosa quanto. Às vezes vejo pessoas que estão com tontura, com dificuldade para andar nas ruas, e você vai perguntar, mas o que o senhor, a senhora toma? Está ali a razão da falta de equilíbrio. Às vezes eu vejo pessoas que têm diagnóstico de Parkinson, sim, quando na verdade estão intoxicados por drogas que são usadas como panaceia antilabirinto, do tipo sinarizina, flunarizina. A causa mais banal de parkinsonismo nos dias atuais é o uso dessas drogas. Caramba. Qualquer indivíduo vai ali em qualquer bodega e diz, eu quero um pouco
de Stugeron, que é o nome comercial mais famoso de Sinaricina, ou diga, eu quero aí uma caixa de Vertix. E aí ele, influenciado pela leitura da burla, extremamente generosa com relação às possíveis virtudes do medicamento, do tipo assim, esse medicamento ele melhora a oxigenação do cérebro. Imagine você leigo lendo uma coisa dessa. Eu vou comprar, vou tomar essa maravilha até o fim da vida. Claro. Porque vai melhorar o meu cérebro. Mas mal sabe ele que causa banal de depressão, às vezes com ideação suicida, e de parkinsonismo, ficar rígido e trêmulo, é o uso dessas drogas. Então, por favor, fale para os seus, procure em suas casas, pergunte o que seus avós estão tomando. Se encontrar produtos contendo sinaricina e flunarizina, por favor, suprima, porque é uma bestialidade empregar essas drogas de maneira maciça, como a gente vê no dia a dia. Tá, e alguém estaria perguntando em casa, e aí, doutor Paulo, eu paro de tomar isso aí, substituo por quê? Pelo quê? Com certeza, existem alternativas mais eficazes e menos tóxicas para aquilo que o povo chama de eu estou com problema no labirinto. Todo desgraçado que chega numa emergência do hospital e diz assim, eu estou com tontura, meus colegas, por um ato reflexo medular, porque isso não vem ao cérebro, pegam uma caneta e um papel, dá-lhe sinaricina ou flunarizina. Isso é um gesto automático. Sim. O marketing bem sucedido dessas drogas é que guindou a elas a posição de panaceia anti-tontura. Então, se você queixa de tontura, eu não vou tentar investigar ou perguntar, mas qual é a causa? Por que esse homem, por que essa mulher está com tontura? Imediatamente eu vou prescrever, tome isso aqui. E vai embora, porque tem outro para atender. E depois vão surgir esses efeitos. Aí ele vai para o psiquiatra porque está melancólico, devido ao efeito colateral dessa droga. Claro. E vai ao neurologista porque está com sintoma de Parkinson. E acaba recebendo então, tratamento para o efeito colateral. Isso é a coisa mais surreal, mais censurável que a minha profissão pode causar a alguém. Isso a gente chama de iatrogenia, quando nós produzimos doença. Iatrogenia, grego, puro grego. É grego, puro grego. E eles precisam dizer um dia, eureka, a causa do parkinsonismo é essa porcaria que eu estou dando para esse homem, para a tontura. A causa dessa melancolia, dessa falta de vontade de viver que essa pessoa está apresentando, é o uso de sinaricina ou flunarizina. Interromper essa atitude bestial de prescrever isso para idoso, isso eu acho uma coisa elementar. Eu não sei por que o Estado ainda facilita ainda mais a iatrogenia, disponibilizando essas drogas gratuitamente pelo sistema público. Aí sabe-se lá, né? Elas têm indicação para prevenção de enxaqueca? Claro que sim, eu não vou negar isso. Mas o uso dessas substâncias em pessoas idosas é uma coisa censurável. Porque são potentes bloqueadores de um neurotransmissor chamado dopamina. Bloqueando dopamina, vem esses sintomas de melancolia, de depressão do humor e de parkinsonismo. Se você não está desperto, ou se você não pergunta quem é o senhor, quem é a senhora, o que usa, você vai acabar diagnosticando coisas que não existem. E vai tratar efeito colateral da medicação sendo mal empregado. Tá, você é suspeito para responder o que eu vou lhe perguntar agora. Você sabe disso tudo. Eu sei que você atende bem seus pacientes, porque eu não vi ninguém falando mal de você, só ouço falar bem. E todo mundo é paciente seu, que eu encontro alguém, tem algum parente que é paciente seu. Como é que você consegue conciliar tudo isso aí, o seu conhecimento, com a própria dificuldade do seu meio, dos seus colegas, da própria indústria farmacêutica, que é uma máquina, praticamente podemos chamar hoje de indestrutível, que o mercantilismo, o capitalismo faz com que elas sejam gigantes por causa disso. Como é que você consegue conciliar isso tudo e viver bem dentro do seu meio ainda? Eu aprendi na minha casa, a ética eu devo devotar à minha profissão, não à corporação. Tenho alguns problemas com poucos colegas? Evidente que sim, porque tenho uma maneira distinta de pensar e de praticar a medicina. Mas como lhe disse, a ética não é devotada à corporação. A ética minha é voltada à profissão. De modo que eu acho que já tenho altivez suficiente para passar ao largo desse tipo de assédio. Mas será que também, eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem planos, você acabou de dizer no começo do programa,
Será que esse seu ponto de vista, essas coisas que você fala e pensa e fala mesmo, será que isso não dificulta essa conquista, vamos dizer? Mas aí você deixaria de ser autêntico, né? Se você mudasse também? Eu acho que as pessoas na vida têm que ser originais, né? Originais. Originais. Sinceras, originais, decentes e defenderem seus pontos de vista. Se você acredita em algo, você tem que defender esse seu ponto de vista. Sim. Dentro da ética, eu acho que não tem problema nenhum. Você seria um cara aético, um sujeito, uma lombriga, se você abdicasse de defender princípios que você acha corretos. Mas se você acha assim que eu não ganho adeptos, olha, ao longo desses 20 anos como professor de neurologia da UFSC, né, eu tenho tido assim a melhor receptiva dos meus alunos. Então, não é raro eu receber demonstrações do seguinte tipo. Eu vinha meio desalentado ao longo do curso de medicina, quando finalmente encontrei ao senhor. O senhor me deu motivação para seguir adiante nesse curso, me permitindo vislumbrar uma prática médica distinta daquela que eu estava vendo até então. De modo que isso é um combustível excelente para seguir, como dizem los hermanos, adelante. Não tem Com certeza cometi erros na minha vida profissional. Todos nós, né? Todos nós. Mas eu tenho convicção de que tenho mais acerto do que erros. E sigo esperançoso, às vezes pensando que sou uma espécie de Don Quixote, mas é preciso Don Quixotes nessa sociedade moderna. Precisa. Então, mesmo com a consciência de ser minoria, alguém tem que sustentar a bandeira da ética, da decência, da honestidade, de princípios nesta profissão. Com certeza eu não sou o único médico a pensar assim. Não sei. Eu tenho colegas brilhantes que pensam da mesma forma. E é graças a eles que esta profissão ainda é bem vista pela população brasileira. Tanto é, pois a gente já vê pelo número de pessoas que fazem vestibular para a cadeira de medicina, né? Claro. A profissão, como todas as demais, ela está sendo vulgarizada, né? Você vê que tem, neste estado aqui, de mais ou menos 5 milhões de habitantes, tem, parece, mais de 10 escolas de medicina. Eu acho o número meio inflacionado, exagerado para a nossa população. São Paulo parece que é 100. Eu li até um artigo, um absurdo. E a maioria delas não existe um controle de qualidade mínima. Não. Na maioria delas, aliás, voltando ao tema original da nossa conversa, na maioria delas não existe disciplina de toxicologia. Sério? Você está falando sério? E toda sério? escola de medicina deveria ter uma disciplina de toxicologia. Não tem? Não tem. Para ensinar esses futuros médicos a como reconhecer efeitos colaterais das drogas que prescrevem. Toxicologia não estaria dentro da matéria é crucial. Farmacologia? É crucial o ensino de toxicologia, por várias razões. Primeiro, porque a indústria farmacêutica é altamente poluente. Eu me refiro à quantidade enorme de drogas que ela disponibiliza diuturnamente. Todas elas com potenciais tóxicos nada desprezíveis. Segunda, toda a população comeu toneladas de pesticidas. Isso é verdade. E isso fatalmente vai resultar em transtornos neurológicos. Então é uma lástima que um médico moderno conhece pouco ou quase nada, ou na maioria das vezes nada sobre toxicologia. Pessoas estão lidando com pesticidas, ainda continuam lidando com pesticidas, continuam apresentando problemas neurológicos advindo do contato com pesticidas e não são reconhecidos como tal. Isso é uma coisa do dia a dia grego. Eu não estou falando de conto da carochinha. Eu não sabia, para mim é surpresa de não ter toxicologia na... Então, você sabe Parkinson. Parkinson é uma doença cada vez mais comum entre nós, porque a população envelheceu. É uma razão. Mas por que esse povo está apresentando tanta doença de Parkinson? Será que foi que exageraram na dose de pesticidas? Pesticidas são reconhecidos pelo fígado, mas o cérebro vai pagar o tributo. O sistema nervoso vai pagar o tributo. Então é urgente a necessidade de melhorar o ensino de toxicologia em qualquer escola médica, de qualquer parte do mundo. Bom, interessante isso aí, eu não sabia. Eu queria aproveitar um gancho aqui e perguntar sobre um problema que a gente vê e já perdi muitas pessoas conhecidas assim também, o tal do mal de Alzheimer.
Isso aqui, li superficialmente de que existe um exame que é feito atualmente e que pode prever se você é um futuro... Balela. Balela? Balela Ótimo. Pelo seguinte, olha aqui. Bom saber. A doença de Alzheimer, ela surge em consequência de atrofia progressiva do cérebro, cuja causa permanece incógnita. Ponto de interrogação. Existem várias teorias para explicar a doença de Alzheimer. Quando você tem várias teorias para explicar um mesmo problema, provavelmente nenhuma delas é a correta. Isso é verdade. Então, como você vai dizer que existe agora um exame para diagnosticar, para prever se você vai ter ou não, se eu nem sei de que se trata realmente isso? Você leu a respeito ou não? Eu já li a todo momento. Eu sou um sujeito pago pelo governo, mal pago, para me manter bem informado. Então, o que eu estou falando, você leu e não tem... Existem remédios para a doença de Alzheimer. Eu acho que a população não devia cair nesse engodo. O remédio para o tratamento de sofredores de doença de Alzheimer é um só: carinho e solidariedade. Não existe uma pílula mágica que trate essa gente. Apesar de um laboratório apregoar que desenvolveu uma droga capaz de protelar o desenvolvimento de Alzheimer. Mas não existe de fato nenhuma droga eficaz para isso. E então, é um processo irreversível, né, o Alzheimer? É irreversível. Irreversível. É uma condição progressiva. Mas veja, tá certo que é progressiva, mas qual a velocidade desse progresso? Exato. Isso é incerto? Incerto, porque eu já vi gente embora rapidinho. Você lembra de um presidente norte-americano chamado Ronald Reagan? Ronald Reagan, sim senhor. Ok. Você lembra quando ele visitou Brasília? Lembro. Lembra da frase dele? Eu estou muito feliz de estar aqui na Bolívia. E no dia seguinte, um jornal brasiliense saiu-se com uma manchete muito espirituosa: Bem-vindo à Bolívia, o presidente do Canadá. Nossa! Então, esse homem já estava dando sinais de Alzheimer naquela época. Não obstante estar dando sinais inequívocos de deterioração cognitiva, ele foi o presidente da grande nação desse planeta. Com Bom, certeza. ou pelo menos era. Era. Agora eu acho que a jiboia chinesa definitivamente os engoliu. Agora engoliu. Mas voltando ao assunto Alzheimer, então o grande tratamento é carinho, solidariedade e evitar fazer uma coisa que os filhos às vezes maltratam seus pais da seguinte forma: hoje papai ou mamãe vai ficar na casa da Maria, na semana seguinte vai para a casa do João e assim por diante. Nada há de mais tenebroso para uma pessoa idosa do que ficar nesse circuito Isso é lamentável. interminável. Ela fica completamente perdida do seu reverencial. Então é preciso que fique no seu canto, no seu local, na sua casa. Quando você voltar aqui e nós falarmos sobre epilepsia, aí nós vamos voltar ao assunto do mal de Alzheimer, porque eu acho que eu quero inclusive saber quais são os sintomas para que as pessoas... É bom a gente até assustar as pessoas, no bom sentido, porque eu já estou na faixa etária assim, já passei da metade do caminho, do meio século, né? E a gente a gente precisa saber discernir, você está agachando graça, mas nós precisamos aprender a discernir o que é senilidade, o que é um futuro problema, quais são os sintomas que a gente tem que alertar para buscar um médico, porque nós todos queremos ser longevos, nós não queremos ficar acontecendo isso aqui, não queremos sofrer de Alzheimer, de Parkinson, de nada, e se a gente puder prevenir... Mas tem pessoas que ostentam o diagnóstico de Alzheimer e não têm Alzheimer. Tem esquecimento benigno da senilidade. Mas aí é que tá, é isso que eu quero abordar com você. Você sabe qual é a queixa mais frequente no salão de cabeleireiro? Qual? Eu tô ficando esquecida, fulana. Mas todos nós estamos ficando. Mas pomba, não existe nenhum computador humano que depois de 40 anos rodando, lotado de informações, a maior parte delas inúteis, não há nenhum computador humano que depois de 40 anos não dê uma falha. Tranquilo. Particularmente se eu não vejo essa pessoa frequentemente, vejo ela ocasionalmente, eu vou esquecer o nome dela. E isso é um fenômeno fisiológico, eu quero dizer, isso é um fenômeno normal. Isso não é doença. Esquecer depois de uma noite generosa, uma noite etílica generosa, isso às vezes é uma coisa muito positiva. Você não lembrar com quem esteve na noite anterior. É verdade. Então isso não é sintoma de doença? Claro, mas o álcool é um apagador da memória. E às vezes funciona bem. Para certas noites é um belo medicamento, então. Não recordar do que se passou, melhor do que ficar recordando. Não, mas isso eu acho importantíssimo a gente abordar isso aqui, para poder fazer com que as pessoas
É porque, como você sabe, você é neurologista, mexe com o cérebro. O cérebro, a mente é um fator curador, como é um fator que pode te levar para o outro lado também. Se você colocar alguma coisa na cabeça de que você está doente, você vai fabricar a sua doença. Vai adoecer, né? Vai adoecer. Doutor Paulo, quero deixar, nós temos 3 minutinhos aqui, eu quero deixar para você, aproveitando esses 3 minutos, até a próxima oportunidade que você voltar aqui, a palavra é sua para o seu recado, assim, nesse aspecto do uso indevido ou abusivo da medicação. Não, então eu vou aproveitar, eu agradeço aí o teu convite. Né? Existe uma frase que Voltaire, aquele famoso filósofo francês, tentou roubar dos hindus no século XVIII. Mas a frase originalmente pertence a um médico, à medicina hindu, que diz basicamente o seguinte: medicina é a arte de entreter a doença, enquanto a mãe natureza faz o seu papel. Repete. Medicina é a arte de entreter a doença, enquanto a mãe natureza faz o seu papel. Perfeito. Isso não se aplica a uma pessoa com meningite bacteriana, isso não se aplica a uma pessoa com apendicite. Mas a maioria das condições do cotidiano, se você aplicasse esse conceito hindu, você obteria muito melhor resultado do que ignorando e enchendo essa gente de medicação. Para entreter a doença, você não precisa usar tantos medicamentos, conforme a prática médica contemporânea recomenda. Isso é um ardil da indústria farmacêutica, que assim deve ser identificado. Então, para finalizar, eu vou lhe deixar 4 regras, particularmente as pessoas médicas ou estudantes de medicina que assistem o seu programa, do Dr. Robert Loeb, um norte-americano brilhante que ensinava aos seus discípulos da seguinte forma: você quer ficar famoso nessa profissão? Siga então, por favor, 4 regras básicas. Tá. A primeira, nunca maltrate seus pacientes. A segunda, se aquilo que você está fazendo está funcionando, continue. A terceira delas, se aquilo que você está fazendo não está funcionando, pare. E a quarta, evite encaminhar seu paciente para um cirurgião. E a quinta, acrescento eu, pratique medicina no estilo SS. SS, por favor, não quero fazer alusão à famosa tropa germânica. Nada. Simplesmente dizer, seja sofisticadamente simples no exercício da sua profissão. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado a você, Paulo. Boa noite e até sempre.